Senhores, eu não me recordo de uma noite tão triste aqui no estádio Beira-Rio, principalmente pela forma com que aconteceu, mas o Inter está eliminado. Dentro de casa, perdeu o jogo de virada para o Fluminense, sendo melhor que o Fluminense, criando mais que o Fluminense, merecendo mais que o Fluminense, e em pleno estádio Beira-Rio, o Fluminense, time do Fernando Diniz, um time frio, que não jogou nada contra o Inter hoje, criou muito pouco, o Cano completamente apagado durante a partida, mas em 2 lances o Fluminense encontrou 2 gols. O futebol não é justo, o futebol não é da justiça de fato, mas eu acho que o recado que fica aqui é mais do que questão de justiça ou de quem foi melhor. É de... Olha, eu não sei explicar, eu não sei dizer o que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio. A partida terminou há pouco. Bom, deixa aqui a tua opinião, teu like, se não quiser deixar o dislike. É do jogo, eu tô aqui ainda no gramado do estádio Beira-Rio. Os jogadores do Inter começaram a sair há pouco por aqui, mas assim, cara, é uma pena pelo que o Inter produziu, pelo que o Inter jogou, pelo que o Inter dominou o Fluminense aqui no Beira-Rio. É uma eliminação lamentável do Internacional. A gente vai falar sobre esse jogo aqui no canal a partir de agora. Bom, o Inter repetiu a escalação, não era uma novidade, o Inter repetiria a escalação para a partida de hoje. O Fluminense veio diferente, veio com o Alexander na vaga do John Kennedy. Um dos principais jogadores do Fluminense começou no banco de reservas, que era o John Kennedy, que depois entrou e mudou a partida de fato. Mas o Fluminense veio diferente, veio um Fluminense um pouco mais resguardado, e até por isso a opção do Diniz em colocar o Alexander e deixar o John Kennedy de fora, o Ganso começando a partida e o Guga no lugar do Samuel Xavier, que estava suspenso porque foi expulso no jogo de ida lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ainda assim, com essa troca, o Inter encontrava muito espaço, o Inter criava oportunidades, o Inter incomodava o Fluminense, o Inter era melhor que o Fluminense aqui no Beira-Rio. Tanto que logo aos primeiros minutos, entre 10, 11 e 12 minutos da primeira etapa, um cruzamento de um escanteio gerado por mais um lance de pressão do Internacional, e aí a gente pode citar diversos tipos de pressão. O Inter fez pressão pós-perda, o Inter pressionou saída de bola, o Inter fez tudo o que tinha para fazer. O Inter foi melhor que o Fluminense no jogo todo, mas ainda no primeiro tempo, ainda mais. E aí um cruzamento, o Fábio sai catando borboleta, sai muito mal, a bola sobra para o Mercado e de cabeça ele abre o marcador, e aí o Beira-Rio vem abaixo. O Beira-Rio vem abaixo, o torcedor que já estava iludido, estava confiante, estava otimista. Cara, só se falava já de final, e é natural, o Inter era melhor que o Fluminense. O Inter criou outras oportunidades ainda na primeira etapa, principalmente no lance do Maurício, de uma arrancada do círculo central, ele vai, ninguém do Fluminense mata a jogada e ele segura demais, e aí faz a finalização e não dá certo o gol do Internacional. O Inter vem para o segundo tempo sem trocas. O Fluminense sim, o Fluminense faz substituições para o segundo tempo, coloca o Martinelli e o John Kennedy. Coloca o John Kennedy, que foi o cara que entrou e mudou o jogo. John Kennedy entrou para mudar a partida aqui no estádio Beira-Rio, criando oportunidades, recebendo sempre entre os zagueiros do Internacional, recebendo entre o Vitão e entre o argentino Gabriel Mercado, e era só nesses lances que o Fluminense criava, porque o Inter ainda era melhor. E aí, para mim, vem o determinante. A grande contratação da temporada do Internacional, e que de fato no Maracanã fez um bom jogo, não teve grandes oportunidades o Ener Valencia no Maracanã. Agora, ele teve grandes oportunidades aqui no Beira-Rio para matar o jogo. Em 2, 3, 4, olha, eu não sei se eu estou até sendo comedido e se não tiveram 5 oportunidades pro Ener Valencia fazer. Estando já aqui na sala de coletivas do estádio Beira-Rio para terminar, porque tinha terminado a bateria dentro da arquibancada, vim aqui para a sala de coletivas, mas o detalhe, o Ener Valencia perdeu 3, 4, 5 para mais chances de matar o jogo,
de matar o jogo, muitas oportunidades perdidas pelo Ener Valencia, isso custou caro, a gente está falando de 3, 4 ou até 5 oportunidades, lances claros, teve lance de cabeça, um cruzamento de uma falta cobrada pelo Alan Patrick, que a bola foi na cabeça dele, ele tirou demais, tiveram 2 lances que ele chegou cara a cara com o Fábio, um ele carregou demais a bola e acabou jogando para a linha de fundo, perdeu a bola na linha de fundo, o outro ele bateu em cima do goleiro do Fluminense. Então assim, o Ener Valencia tem uma responsabilidade considerável nessa eliminação do Internacional, porque é o maior investimento do clube, recebe 1,5 milhão, quase 1.800.000 por mês, é o grande investimento e contratação da temporada, uma das grandes contratações do futebol brasileiro, e a expectativa estava em cima dele. Quando ele foi exigido, ele não correspondeu. Ele não correspondeu nessa partida, é claro que em outros momentos ele foi muito importante, obviamente até no jogo contra o Maracanã ele não fez gol, contra o Fluminense no Maracanã ele não fez gol e fez uma boa atuação, de muita imposição física, de muita participação na parte ofensiva do Internacional, mas a partida dele hoje é terrível, ele perde tudo que ele tenta. Tem um lance para mim que é emblemático no segundo tempo, em que ele tá com a bola dominada na linha lateral, ele dá o passe pro meio e dá a bola no pé do Marcelo, e não volta para marcar, não corre. Então assim, a partida do Ener Valencia é muito ruim, obviamente não se apaga que ele é um grande jogador e os bons momentos que ele teve com a camisa do Inter até o momento, mas no momento em que ele foi mais exigido, ele deixou muito a desejar. E aí, a troca do Fluminense e a entrada do John Kennedy acaba surtindo efeito, porque essa troca muda o segundo tempo do Fluminense, que era um segundo tempo ruim, mas em esporádicos contra-ataques o John Kennedy aparecia entre os zagueiros, como eu destaquei, com muita liberdade, muita facilidade. Foi dessa forma que saiu o primeiro gol do Fluminense, uma bola pro John Kennedy, ele vai carregando contra a marcação do Inter e dá uma cavadinha no Rocher, que até saiu bem. E aí logo depois tem um outro lance que fica cara a cara, o John Kennedy com o Rocher faz uma bela defesa, dá um tapa na bola quando o John Kennedy estava driblando ele. Aliás, seria o terceiro gol, porque antes vem um lance, uma bola que vem do lado direito, ela entra no meio da marcação do Inter, o Inter estava marcando, já se preparando para correr para o campo de ataque, a bola vem entre os zagueiros e sobra para o Cano, ele dá um tapa no canto do Rocher, ali estava 1-1 indo para os pênaltis, já estava um clima estranho no Beira-Rio, de não vai dar, de vamos cair de novo, e aí vem o gol do Fluminense, ali desaba, todo mundo começa a sair do Beira-Rio, sinalizadores, alguns aplaudindo, outros xingando, mas um clima de abatimento muito grande. E vamos lá, o clima de abatimento depois, com o apito final da partida, foi algo assim surreal. Todos os jogadores do Inter desabaram, o Mercado, que é um dos mais experientes, chorando no gramado, Rocher da mesma forma, o Alan Patrick, que é um dos mais experientes desse grupo. O Inter estava muito perto, mereceu mais, jogou mais, mas também errou mais do que o Fluminense, porque, vamos lá, os erros do Inter, os erros do Fluminense foram em quantidade mais que os do Inter, mas em tamanhos do Inter, o Inter estava vencendo. O Inter estava vencendo, derrapou e está eliminado. Já estou aqui na sala de coletivas, daqui a pouco o técnico Eduardo Cudê vai aparecer por aqui e a gente vai ouvir o que o técnico colorado vai ter a falar e a gente vai repercutir também aqui no canal, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado.